Negócio em Jogo, podcast feito para você, empresário que todo dia risca sua pele por acreditar em um sonho. O sonho de ter um negócio de sucesso. Temos aqui agora uma convidada ganhadora do nosso sorteio, podcast anônimo. A gente vai conduzindo aqui a energia, quando eu falo energia, Deus, né? Eu sou cristão. Com certeza. Então que ele vá nos guiando aqui e a gente possa realmente estar abençoando a vida das outras pessoas aí também, tá? Seja bem-vinda, se quiser se apresentar, fique muito à vontade. Só um pouquinho também, temos aqui, antes de você se apresentar, como ela tá sem microfone, eu vou fazer isso por ela, tá? A Manu. Isso? A Manu, que está aqui acompanhando a Letícia como uma fiel escudeira, né? Então seja muito bem-vinda também no nosso espaço, apesar de ela ter fugido do microfone, viu, Tavinho? Não deixe mais isso acontecer. Entrou na sala, maninha, tem que gravar no microfone, não pode fugir, tá? Então, Letícia, por favor, se apresente para nós, sinta-se em casa. Olá pessoal, meu nome é Letícia, sou proprietária da loja Letícia Coradim. Eu tenho uma loja localizada em Colombo, no bairro São Dimas. Abri a minha loja em 2020, porém empreendo nessa mesma área desde 2017. E você começou, você estava falando para mim aqui, voltando, vamos anteceder isso daí, que você começou a empreender com 9 anos, é isso? Sim, o meu primeiro empreendimento foi com 9 anos. Vou te contar a história, contar pro pessoal aí como que foi a minha trajetória. Eu sou filha de comerciante, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe. Então tá no sangue, né? Sim, não tem como fugir. Não tem como fugir do chamado, né? É isso aí. Então, aos meus 9 anos de idade, eu fui com a minha mãe. Minha mãe viajava para São Paulo para buscar mercadorias, né? Ela tem uma loja de roupa também há quase 20 anos, se não faz mais de 20 anos. Você é concorrente da tua mãe? Não, concorrente, nós somos parceiras. Eita, né? Se ligou, chamou a mãe pra briga, mano. Top. Colombo é muito grande, então tem público pra todo mundo. Eu falo né? que a gente não tem concorrente, a gente tem parceiro. Se o cara tá abaixo de você, o cara não é concorrente. O cara tá abaixo, não tem nem o que falar. Se o cara tá no mesmo nível, o cara é um parceiro, você evolui, você cresce, benchmark, você tá junto. Se o cara tá acima de você, o cara é uma inspiração. Então concorrência realmente é um tema muito forte, né? Então você tem uma parceira de negócio que por coincidência é tua mãe. Sensacional. Sim. E aí foi onde eu tive a primeira oportunidade para São Paulo. E com 9 anos eu comprei, eu lembro que eu levei R$50 na época, há muitos anos atrás, R$50 era dinheiro, né? E foi onde eu comprei pulseira, comprei bolsinhas e comecei a vender para as minhas amigas da escola. Claro que naquele tempo não deu certo, porque eu não recebi, né? Porque eu acabava dando ali para as minhas amigas e tudo mais. E usou uma parte do estoque também para ela, usei uma parte do né? estoque, deixei um pouco na loja da minha mãe. E ali eu comecei a empreender, foi um ano ali eu ajudando a minha mãe na loja. Eu ajudei minha mãe na loja desde os meus 8 anos de idade. E a minha segunda vez no empreendedorismo foi quando eu tinha... Primeira quebra tua foi com 9 anos. Foi com 9 anos. Cara, olha só que trauma gerado na criança de 9 anos. Primeira quebra no negócio. Puxa vida. Ainda bem que você superou e decidiu empreender de novo. Pois é. E aí com 14 anos eu comecei a empreender de novo. Eu fui para São Paulo. Comprei e comecei a trabalhar com semijoias, né? E com bijuterias também, então eu trabalhava com brincos, anéis, pulseiras, trabalhava também com alguns produtos sensuais e vendia para as minhas amigas e vendia na escola também. E eu já trabalhava, né? Nessa época eu trabalhava e estudava. E o único horário que eu tinha
para vender essas peças era no meu horário de almoço. Então, eu ia fazer exposição em escola, eu ia fazer exposição em posto de saúde, no mercado, eu vendia ali próximo do meu trabalho mesmo. Só que como eu trabalhava, né, eu ali com o meu pai, eu tinha 1 hora do horário de almoço. E eu consegui manter isso até uns 2 anos, até uns 16 anos mais ou menos. E foi onde eu não consegui conciliar, porque eu tinha medo dessa incerteza, né? Será que eu aposto numa coisa, sendo que eu tô ali, tenho meu serviço garantido e tudo mais. E foi onde eu acabei conhecendo outras empresas. Trabalhei em outros ramos, outras funções. Você deixou de empreendedorismo e foi CLT. Sim. Esse momento de escolha é bem desafiador mesmo, né? Você decidir entre o teu negócio, realmente, ou quem sabe você trabalhar para um terceiro. Porque tem a insegurança realmente de que se é que vai dar certo ou não vai dar certo, é surreal, né? Sem falar que você já começa a contrair algumas obrigações, né? Algumas dívidas, enfim, você vai tem que honrar esses compromissos. Sim. Né? Então essa incerteza realmente é um desafio, né? Sim. Mas enfim, daí foi trabalhar para os outros. Foi trabalhar para os outros. Trabalhei de telemarketing, trabalhei de promotora, recepcionista. Aí entrei para uma empresa de consórcio, onde eu fiquei alguns anos. E foi onde eu falo que foi a melhor experiência de vida que eu tive. Eu cresci muito, eu amadureci muito. Então, aí dali eu trabalhei alguns anos nessa empresa de consórcio e foi quando eu decidi sair da empresa de consórcio para virar sacoleira. Mascate, né? O pessoal chama mascate, né? Sim, eu ia de casa em casa, eu fazia exposição em empresas e foi uma aposta difícil para mim sair, porque onde eu trabalhava no antigo trabalho eu ganhava muito bem. E quando eu saí do meu antigo trabalho, todo mundo falou, você tá louca? É bem assim mesmo. Você vai sair do certo para incerteza, e sendo que você tá bem estabilizada e tudo mais. E foi onde eu comecei a trabalhar como sacoleira. E aí em 2020, chegou a pandemia. Fecharam, né? E nesse... Quem que é o teu marido? É o Cleverson. O Cleverson? Manda um abraço pro Cleverson aí, pô. Um beijo. Olha lá, show de bola, o Cleverson. Cara, parabéns aí pela escolha de esposa, uma mulher virtuosa que tem edificado o teu lar aí, empreendendo e fazendo negócio. Sensacional. Parabéns, meu irmão. E foi onde nós estávamos construindo a nossa casa e eu tinha deixado um espaço para poder atender as minhas clientes. Ia ser um espaço mesmo bem reservado. Ali ia ter o cantinho do café, a poltrona. Eu não pretendia abrir para o público. Eu nunca sonhei em ter loja, para ser sincera. Nunca foi um sonho meu. A ideia era algo mais reservado mesmo, personalizado ali. Isso mesmo. E aí a gente entrou numa conversa, ele falou, Letícia, você precisa abrir a loja, você já tem o ponto, é só você abrir a loja. E aí, era sempre uma luta, uma briga ali. Eu falei assim, cara, você tá louco que eu vou abrir a loja? Tem gente que tem rede. Custa, gasta, né? Não, e assim, a gente tava no momento da pandemia. Tinha empresas lá com 3, 4, com 10 empresas fechando. Eu falei assim, Claire, você tá louco que eu vou abrir loja? Quem sou eu pra abrir loja na pandemia? Tem gente fechando, eu vou abrir loja. E aí ele falou assim, Letícia, acredita, confia. Olha que cara top, cara. Oh, sim, acredita no teu potencial. E eu falo assim que hoje, né, a loja é um presente de Deus, primeiramente, porque Deus, ele sempre soube do meu propósito, né? E eu falo que eu sempre, em todas as áreas da minha vida, eu trabalhei com vendas, mas sempre muito vinculado à moda. Então, é uma coisa que eu amo de paixão, sabe? Então, eu falo que a loja é um presente de Deus, mas se não fosse a iniciativa do meu esposo, hoje eu não teria, talvez, a loja. Então, ele me apoiou muito, ele me incentivou muito. A gente ficou por alguns meses discutindo, porque eu não queria loja. Ele falava, vai abrir loja, vai dar certo, eu confio em você, top, você tem potencial, você tem garra, determinação. E aí eu abri por espontânea pressão dele. Pressão mesmo, Cleverson. Ainda bem que o Cleverson existe na tua vida, né? Porque hoje eu falei várias vezes sobre isso. Um rapaz que conheci há pouco tempo também, ele falou assim, André, todo grande negócio exige um ato de fé.
Com certeza. Né? E realmente, a gente esperar a oportunidade, Letícia, para agir, talvez ela nunca exista, né? Mas, que nem eu sempre falo, pessoal, André, você acredita em sorte? Não, eu não acredito, a sorte não existe. O que acontece é quando a oportunidade encontra o preparo. Então, assim, teve uma oportunidade que deu de conta que a Letícia estava preparada, mesmo que a força, mas fez acontecer porque alguém confiou em você. É muito importante ter esse back-office, eu sempre falo, né? Que a minha esposa, o meu lar, é o meu porto seguro. É ali que eu me amparo. Se tudo der errado, eu sei que eu tenho alguém que vai me apoiar e isso me dá confiança. Isso me dá coragem. Você porque tem um o medo, suporte, né? Exatamente. E porque o medo é natural. A gente tem que ter o medo, né? Só que o medo ele tem que ser dosado ao ponto que ele vai te balizar, mas não te paralisar. Sim. Então, assim, é justamente isso. A gente não pode pensar assim, eu vou quando não tiver medo. Esqueça, você não vai agir. Sim. O medo nunca vai deixar. Isso é natural. Isso é fisiológico. Né? O córtex central, puxa, não tem ninguém aqui do PNL para falar sobre isso, né? Talvez eu tenha falado uma besteira, os caras do PNL me perdoem, né? Mas ele já projeta alguma coisa de forma inconsciente ao ponto que você entra em modo de defesa, você não consegue agir. Sim. Entendeu? O teu corpo te protege. É natural, isso aí é do ser humano. Então, se a gente esperar essa oportunidade do sem medo, 100%, isso nunca vai existir. Né? Infelizmente, e às vezes a gente tem que receber um empurrãozinho. Minha esposa tem muito disso. Sim. Vai que eu confio em você. Às vezes nem eu tô confiando em mim, mas ela fala, vai, confio. Eu falo, então vamos. E, né, só que também quando ela fala assim, não vai, é melhor não ir, porque tem o seu sentido ali. Sim, exatamente. E quando é de Deus, as coisas fluem, né? Com certeza, não tenho dúvida disso. Eu sempre falo, pô, Tavi, tem alguma coisa errada aí, maninha. Tem alguma coisa aí, cara, tem coisa aí. Hoje a gente tava falando de manhã, a primeira coisa que eu falei pra ele, né, que Deus faz infinitamente mais daquilo que a gente pede ou pensa, né? Sim. E quando a gente decide realmente levar uma vida exatamente pautada em coisas maiores. Senão você fica bem doido também, né? Porque, cara, se a gente, segundo a Bíblia, né, Deus, ele tem infinitas possibilidades. Então vamos pensar, se eu tenho um problema, certo? O Deus que eu conheço, o Deus que eu sirvo, ele tem infinito. Você tem noção do que é infinito? Tá vendo? Você tem noção do que é infinito, irmão? Nunca acaba. Então, aqui as nossas câmeras parou de funcionar. Você tem quantas possibilidades de resolver? 5. Deus olha e fala, é infinito, não tem, cara. Agora olha só, você imagina a magnitude disso, cara. Infinitas possibilidades, né? Só que eu preciso que Deus acalme meu coração para que eu entenda isso. Sim. Né? Isso é sensacional. Perdão pela intervenção, tua história tá incrível, mas eu não pude deixar fazer esse gancho aí. Manda, Verite. Não, imagina. E eu quero até relatar algo que antes de eu virar sacoleiro, eu tinha um trabalho que era muito bom, assim, que eu ganhava muito bem. Muito, muito bem. E tiveram algumas situações que iam contra os meus princípios. Eu também sou cristã, então eu já estava me sentindo muito tocada que eu precisava sair. E na época eu cheguei a conversar com 2 pessoas e eu falei, olha, eu acho que eu quero sair desse trabalho porque eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei se eu sair desse trabalho para onde eu vou, o que eu vou fazer. Mas eu sei que Deus tem o melhor para mim. Sensacional. E aí, quando eu comentei com essas 2 pessoas, as pessoas falaram assim, não, para, você tá louco, você vai sair de um lugar onde você ganha R$5.000 com 19 anos, você não tem formação, você não tem faculdade. E eu sempre tive certeza que a partir do momento que eu saísse daquele trabalho, Deus ia abrir alguma porta para mim, independente do que fosse. Se eu precisasse fazer unha, se eu precisasse, sei lá, ir pra diária, fazer qualquer coisa, eu saberia que Deus tinha o melhor pra mim. Sensacional. E foi quando eu saí, eu trabalhei 3 anos como sacoleira, ia de casa em casa, tinha dias que eu chegava 10 horas da noite, meia-noite, eu trabalhava muito mais assim. Eu amava ser sacoleira. Tem gente que tem preconceito, né, em ser sacoleira. Eu falo que eu conheci pessoas muito, muito boas nesse tempo. Eu tive muita oportunidade. Tem pessoas que eu ainda carrego comigo desde aquela época. Sensacional.
E depois que eu abri a loja, eu abri sem confiança mais em mim mesma, sabe? Sensacional. Porque eu achava... Até vou entrar em uma situação que quando eu abri a loja, eu sou uma pessoa... Não dá pra acreditar, mas eu sou muito tímida. Caramba! Ei, Bom, vocês perceberam, revelação né? bombástica aí, podcast, hein, irmão? Dá pra acreditar que a moça aí é tímida, vendendo, fazendo um movimento desse? Na verdade, Isso não tá dentro sou da tua mente, tímida. Letícia. Eu era tímida. Isso, aí sim, Eu já estou recebe esse trabalhando. drive aí. Recebe esse drive, a timidez não me pertence, não é mais minha, né? Que nem eu volto a falar, o homem é aquilo que ele quer ser. Né? Então, já projeta, já era. A timidez já não existe mais. Hoje nós vamos quebrar essa crença tua aqui. Através de uma Amém. forte emoção também. Né? A crença Sim. se formaliza. A crença, ela se cria na nossa cabeça por dois caminhos. Ou uma forte emoção, ou uma repetição. Né? Então hoje a gente vai quebrar essa crença aqui. Amém. E você não vai. Você vai sair daqui. Eu não sou mais tímida, eu gravei um podcast, agora eu tô empoderada. É ou não é, Tavinho? E aí eu era muito, muito tímida. E quando eu abri a loja, quando eu fui, na verdade, trabalhar pra mim mesmo, eu tinha um propósito. Eu queria ser diferente, eu queria fazer diferente e eu queria inspirar pessoas. Eu sempre tive esse objetivo. E no primeiro dia que eu fui abrir a loja, na verdade, uma semana antes de eu abrir a loja, inaugurar a loja, eu comecei a fazer vídeo, nada ficava bom. E aí eu lembro que eu coloquei a minha cabeça no balcãozinho que eu tenho lá de água e eu comecei a chorar. E eu falei assim, Deus, eu tenho um propósito com o Senhor. Você me tirou, você permitiu que eu saísse daquele trabalho para quê? Se eu tenho algum potencial, se esse é o meu dom, se esse é o meu chamado, que o Senhor fale comigo, o Senhor me mostre, o Senhor me ensine a trabalhar, Deus. Porque era bem naquela época que você tinha que dar a cara, porque assim, nas redes sociais você tem que entrar pra jogo ali, Sim, você tem que se jogar mostrar, 100%. você tem, Isso aí. sim, você tem que mostrar ali o teu dia a dia e tudo mais. E eu era uma pessoa tímida, eu tô trabalhando bastante, né, contra isso, né, comigo mesmo. E assim, as coisas foram fluindo. E eu vou te falar que em 2020, depois de toda a briga que eu tive com meu marido, que eu não queria abrir a loja, ele queria que eu abrisse a loja, 2020, 2021 foi o ano que nós mais vendemos. Olha que incrível isso, cara. Sensacional. Eu trabalho com mala delivery. E aonde nós temos a loja, eu moro há 28 anos no mesmo bairro. Então eu conheço bastante gente, mas aonde eu montei a loja, eu quase não conhecia as pessoas. Pelo menos ali daquela rua e tudo região. mais. E eles também, não sei se me conheciam ou não, mas todos os dias a gente saía com o carro socado. Às vezes fazia uma viagem, 2 viagens com o carro cheio de mala. E daí era pandemia, ninguém podia sair de casa. E foi onde eu peguei o bonde, que daí a gente mandava muita mala Sim, delivery, sabe? sim, Que nós sim. trabalhamos com esse trabalho mais personalizado e tudo mais. E foi onde, tipo, os meus vizinhos começaram, tipo, falar assim, nossa, o que essa menina veio? O que essa menina veio? O que tá acontecendo? Será que ela já tem vacina e tá comercializando? Então, aí, nossa, daí eu tive que ir lá me explicar. Daí eu pensei, nossa, daí eu falei, Cleverson, eu vou conversar com esse pessoal, porque eu acho que eles devem estar pensando que a gente tá traficando, não sei o que tá acontecendo. Tem coisa legal. O movimento, ninguém podia sair de casa e nós saindo o dia inteiro com mala, colocando mala no carro, tirando mala no carro. E era aquela, sabe, assim. Então, ali eu vi Deus na minha vida. Sensacional. E eu vi, assim, que quando você tem um propósito, se você entender, assim, é muito complicado, né, falar sobre isso, porque muitas vezes você se imagina numa situação, mas quando você entrega pra Deus, cara... Entendedores entenderão, fique tranquila. Ele te surpreende, assim, de uma forma que você nem acredita. É isso. Aonde você está, aonde você chegou, o que você faz. Cara, porque Deus, Ele trabalha, assim, no sobrenatural, entendeu? Então, eu falo que eu vivo o propósito de Deus. Cara, Deus, Ele tá no centro de todas as coisas na minha vida. E se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Se não fosse Ele, talvez eu não chegaria até onde eu cheguei. Não conheceria pessoas maravilhosas que eu conheci ao longo da minha jornada. Então, eu falo assim que, cara, Deus é muito bom comigo. Eu não sei se eu sou merecedora de tanto. Você é merecedora disso.
Com certeza, não tenho dúvida que é. Eu acho que... Eu não acredito num Deus julgador, aquele Deus que mata, que não sei o quê, né? Que muito escrito no Velho Testamento. Eu não acredito que o Deus que eu sirvo é assim, né? Também quem não concorda comigo é minha opinião, né? Mas eu acredito num Deus justo. Eu acredito num Deus que honra as pessoas que realmente fazem o que você está fazendo. Então, se realmente isso está acontecendo, porque sim, você é merecedora disso, de fato. Né? O nosso Deus é um Deus justo. E Ele não vai fazer nada do que realmente você não peça ou mereça. Então, isso, até um tempo atrás, quando eu comecei esse movimento aqui e tal, algumas pessoas começaram a acessar algumas pessoas, eu pensei assim, eu já falei pro meu sócio, falei assim, cara, eu não sou merecedor, irmão, desse movimento. Ele falou assim, você é. Você é. Porque se Deus está te proporcionando, primeiro, você tem a capacidade, você vai acontecer isso, e Ele confiou em você. Né? Ontem, quando a gente iniciou as gravações aqui, até a minha esposa pegou e mandou mensagem, assim, falou assim, pô, cara, eu tô nervoso. Né? Porque toda gravação que eu vou iniciar, dá o friozinho na barriga. Né? Dá aquele nervosismo, que é o medo, que baliza, mas não paralisa. Né? Mas ela falou assim, cara, Deus confiou isso a você. Né? Você é merecedor, aproveita, extrai. Deus quer o que nós temos de melhor nessa terra, Letícia. Então sim, você é merecedora. Que história inspiradora, sensacional realmente. Não tenho dúvidas do teu sucesso, né? Do teu negócio. Fiquei muito feliz dessa nossa conversa, realmente, porque é um bate-papo que edifica as pessoas. Né? Esse é o intuito da nossa conversa, do nosso podcast. E eu não tenho dúvida de que essa nossa conversa é justamente isso. Vai edificar as pessoas, a gente vai impactar as pessoas. E parabéns pelo negócio. Obrigada. Tenho certeza que é só o início de uma história linda que está se iniciando, né? E ainda a gente vai ouvir falar muito da Letícia Coragin, né? Eu creio nisso, né? Siga nessa caminhada que não tem erro, isso eu garanto para você. É a caminhada de sucesso, você está, né? Gratidão por aceitar o nosso convite. Muito obrigado mesmo, eu sei que o tempo nosso aqui é bem curto, né, Tavinho? A gente está com o tempo quase estourando aí, mas eu tenho certeza que a gente pode, quem sabe, em outro momento, no nosso estúdio lá, que a gente está com a casa alugada, mas no nosso estúdio a gente tem uma conversa um pouco mais, né, densa ali, que eu tenho certeza que tem mais conteúdo aí, que a gente pode realmente ter mais conversa aí. Mas muito obrigado por estar aqui com a gente, saindo da tua zona de conforto, né, que você saindo do conforto, que nem eu falo assim, eu não gosto da zona de conforto porque lá eles pagam pouco, né? Então realmente a gente tem que estar a todo momento se movimentando. A gente é empreendedora, a gente pensa fora da caixa, né? É isso aí, a gente decidiu jogar esse jogo. A gente gosta de coisas diferentes, a gente gosta de desafio, exatamente. Né? E que nem eu falo, lá na parede, lá no escritório, a gente tem uma lona, um negócio lá, que a gente escreve, né? E algum deles, que eu sempre falo assim pra galera, cara, jogue 100% ou vá pra casa. Ou não saia de casa. Na real. E eles escreveram lá, jogue 100% ou vá embora. Cara, se for para sair de casa, saia para jogar 100%. Saia para ser intenso. Se for para empreender, seja intenso. Se for para trabalhar para alguém, seja intenso. Seja melhor naquilo que você faz. Né? Faça as coisas como se estivessem sendo feitas para Deus. É isso que já dizia as Escrituras. Né? Então, faça o que você saiu de casa para fazer, mas faça o melhor, da melhor maneira. Não faça de forma morna, né? Deus vomita os mornos. Então, a gente tem que ser intenso realmente. Parabéns pela tua intensidade. Obrigada. E vamos em frente. Obrigada pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui com vocês, né? Tendo esse bate-papo. E muito sucesso para todos nós. Com certeza. Show de bola. Como que encontra a Letícia aí nas redes sociais? Como que faz para comprar também da Letícia Coragin? Então, gente, o nosso trabalho é super personalizado, tá? Nós temos loja física e loja online. Não sei se eu comentei tanta coisa que eu já nem lembro mais. Mas a nossa loja fica em Colombo, no bairro São Dimas. E o nosso Instagram, você vai achar a nossa loja virtual no Letícia_Coragin. Gente, as nossas peças são lindas, peças de qualidade. Nós fazemos o trabalho personalizado, nós mandamos a mala delivery até a sua casa. Para você que não tem tempo, né, sai cedo e volta tarde, a gente faz esse trabalho diferenciado. Trabalhamos também com exposições em empresas, escolas, mercados. A gente faz também bastante consórcio, empresas de consórcio. Então, aonde tiver ali acima de 3 meninas reunidas, pode entrar em contato comigo que eu mesma vou atender vocês. Show de bola, a menina é brava mesmo, hein? Mandou o pitzão de venda aí. Show de bola, parabéns, Letícia, tamo junto. Obrigada.